O nome Jafé tem origem hebraica, Yafet ou Efet, e significa aquele que amplia, que Deus amplie, expansão ou beleza. Jafé foi um dos 3 filhos de Noé que sobreviveram ao dilúvio, conhecido por ser o ancestral de muitos povos e receber uma bênção de expansão. Vamos explicar cada filho e filhos dos filhos de Jafé. Gomer pode ter dado origem a certas tribos celtas, aos cimérios, tribos germânicas e escandinavas. Magog deu origem aos cromagnos, citas, povos mongoloides e povos da Ásia Central. Madai deu origem aos medos, curdos, persas e indianos. Javã teve filhos que deram origem à Grécia. Tubal deu origem aos povos da Ásia Menor e Cáucaso, mas também teve descendentes que habitaram a Península Ibérica e a Itália. Meseque deu origem aos povos da Anatólia, Cáucaso e Rússia. Tiras deu origem aos trácios e povos do mar. Gomer teve Askenaz, que pode ter dado origem aos povos germânicos. Rifate deu origem aos celtas e aos paflagonios da Anatólia. Togarma deu origem aos armênios e povos do Cáucaso. Javã teve Elisá, associado aos povos eólios. Tarsis é associado a Tartesso na Espanha, um importante porto fenício. Quitim deu origem ao Chipre e Dodanim à ilha de Rhodes. Todos esses filhos de Javã deram origem à Grécia. Segundo Flávio Joséfo, os descendentes de Jafé migraram começando pelo Monte Tauro e Amanus, prosseguiram pela Ásia até o rio Tanais e pela Europa até Cádiz, e, estabelecendo-se nas terras que encontraram, que ninguém havia habitado antes. Chamaram as nações pelos seus próprios nomes. Curiosamente, Noé na Espanha é dita ter sido fundada por Noé, assim como Naquixevão no Azerbaijão, que também supostamente foi fundada por Noé. A tribo de Gomer se estabeleceu inicialmente no que hoje é a Turquia. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele se dirigia a um grupo étnico que antes era conhecido como Gomeritas. Na época do Novo Testamento, eles eram chamados de gauleses ou gálatas. Um grupo de gomeritas gauleses migrou para o oeste, para a França e a Espanha. Durante muitos séculos, a França foi conhecida como Gália, por exemplo, devido a Júlio César e às guerras gálicas. O noroeste da Espanha ainda é chamado de Galícia ou Galiza. Parte desses gomeritas migraram ainda mais para o oeste, para as Ilhas Britânicas, ainda durante a Era do Gelo. O historiador galês Davis registra uma crença tradicional galesa de que os descendentes de Gomer desembarcaram na ilha da Grã-Bretanha vindos da França, cerca de 300 anos após o dilúvio. Ele também registra que a língua galesa é chamada de Gomeraeg, em homenagem ao seu ancestral Gomer. Os cimérios foram chamados pelos gregos de Kimmeroi, uma possível derivação de Gomer. Muitos descendentes de Gomer habitaram o que hoje é a Ásia. Os cambojanos se referem a si mesmos como Khmer. O próprio país de Gales é chamado de CYMRY, com Ri. Curiosamente, os denisovanos também são associados a Gomer. Um estudo de 2011 descobriu que o DNA denisovano está presente em níveis comparativamente altos em Papuas, aborígenes australianos, oceânicos próximos, polinésios, fijianos, indonésios orientais e Aeta, das Filipinas. Mas não em asiáticos orientais, indonésios ocidentais, povo Jahai, da Malásia, ou Onge, das Ilhas Andaman. Isso pode sugerir que a introgressão denisovana ocorreu na região do Pacífico, e não no continente asiático, e que os ancestrais desses últimos grupos não estavam presentes no Sudeste Asiático na época. No genoma melanésio, cerca de 4 a 6% ou 1,9 a 3,4% derivam da introgressão denisovana. Todos esses povos têm relação com Gomer. Os descendentes de Javã habitaram não só a Grécia, mas grandes partes da Ásia como partes da China, Coreias, Japão, Índia e até a ilha de Java. Na literatura grega, o nome de Jafé é preservado como Jápeto, o filho do céu e da terra, o pai de muitas nações e o lendário pai dos gregos. Os antigos romanos perpetuaram seu nome como Io Pater, que significa pai Júpiter, que foi padronizado para Júpiter. Eis um exemplo em que o ancestral se tornou o deus principal. Madai é o ancestral dos iranianos modernos. Seus descendentes eram chamados de Medos pelos gregos. Sempre que os Medos são mencionados no Antigo Testamento, a palavra usada é a palavra hebraica Madai. Após a época de Ciro, os Medos são sempre mencionados juntamente com os persas.
Eles se tornaram um reino com uma única lei, a lei dos Medos e Persas, Daniel 6, 8, 12, 15. Mais tarde, passaram a ser chamados simplesmente de persas. Os Medos também se estabeleceram no oeste da Índia e no Paquistão. O nome Jafé é encontrado na literatura como Prajapati, pai Jafé, o suposto ancestral dos arianos da Índia. Ariano é uma forma da palavra Irã, considerado o sol e senhor da criação para aqueles que dele descendiam. Arqueólogos descobriram que, de aproximadamente 2600 a 1900 a.C., a civilização do Vale do Indo floresceu no que hoje é o Paquistão e o oeste da Índia. O planejamento urbano era eficiente, embora não elaborado, com edifícios construídos com tijolos cozidos, soa familiar. A cultura era muito organizada e predominantemente não militar. Ao contrário do Egito e da Mesopotâmia, eles enterravam seus mortos sem joias, móveis e armas, de forma muito simples. Praticavam o cultivo de milho miúdo semelhante ao da África, mas sua escrita antiga permanece indecifrável. Os modernos curdos afirmam descendência dos antigos medos. Curiosamente, os estudos genéticos provaram que curdos, iranianos e indianos estão geneticamente relacionados, graças às migrações indo-iranianas à Índia. Também temos a comunidade Parsi, um grupo zoroastriano persa na Índia. O clã Shakya de Buda era indo-ariano, um subgrupo indo-iraniano. Isso coloca Buda na linhagem jafetita, através de Madai. Curiosamente, a bênção de Noé sobre Jafé pode não se referir apenas à expansão de seus descendentes, mas também à expansão mental e espiritual. O budismo também é uma das religiões que mais crescem no mundo. Há textos budistas que mencionam a Babilônia e um certo dilúvio regional. A bênção também pode se referir ao tamanho da influência de uma pessoa. Magog deu origem aos citas e povos mongoloides. Ele também deu origem aos primeiros europeus, os Cro-Magnos. Os Cro-Magnos também cruzaram com descendentes de Cã, os Neandertais e os Denisovanos. Grande parte da população europeia descendem deles. Marco Polo teria registrado os termos Ung e Mungu na Mongólia na época de Genghis Khan, traduzido como Gog e Magog. Os descendentes de Magog deixaram para trás vários nomes de lugares como Mogolistan, Mogoltal e Mogadak na Ásia. Mesec deu origem aos povos da Anatólia e Cáucaso. Também temos na Rússia a planície de Meshera, possivelmente derivado de Mesec. O povo de Tiras era chamado de Tirasianos, nome que os gregos mudaram para Trácios. Sua terra natal se estendia da Macedônia, ao sul, até o rio Danúbio, ao norte, e o Mar Negro, a leste. Tiras era adorado por seus descendentes como Turas ou Thor, o deus do trovão. Mais um exemplo de um ancestral que se tornou um deus principal. Tubal deu origem aos tubalinos, que os gregos chamavam de íberos. Segundo o cronista, teólogo e historiador Bernardo de Brito, os descendentes de Tubal deram origem à nação portuguesa. Segundo a monarquia lusitana, Tubal fundou a cidade de Setúbal e teve um filho chamado Ibero. Os portugueses foram responsáveis por criarem uma rota nova em direção à Índia com Vasco da Gama, a darem a volta ao mundo com Fernão de Magalhães e criarem o primeiro império global da história. Lembram que eu disse que a bênção não era só populacional, mas também por influência? Pois é, do lado português, Ronaldo é a pessoa mais seguida nas redes sociais, prova de que a bênção não é apenas genética, sem contar que ele tem DNA judaico-sefardita. A profecia para Jafé era de que ele seria ampliado, o que carrega consigo a ideia de atrair ou persuadir, portanto, o pensamento pode ser de expansão mental, mente aberta. Os jafetitas, especialmente os gregos, romanos, europeus modernos e japoneses, enfatizaram a ciência e a filosofia em seu desenvolvimento. Habitem nas tendas é uma figura de linguagem comum que significa tenham comunhão com ele. Isso poderia se aplicar à partilha da herança de Sem. Assim como Sem e Jafé se uniram para demonstrar respeito ao seu pai e ao Deus de seu pai, eles também se uniriam para adorar o Senhor Deus de Sem. E assim concluímos a origem dos povos descendentes de Jafé e suas migrações pela Eurásia.